Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carros em Foco. E hoje nós vamos continuar a minha série de vídeos sobre como eu cheguei na engenharia automotiva, mas passando pela engenharia mecânica. Então eu tô voltando lá pro comecinho da minha carreira, né? Meu diploma chegou, né? E eu acho que daqui a alguns dias eu já faço o vídeo, um dos últimos, acho que faltam uns 2 vídeos para acabar o engenharia automotiva na Itália. Tá aqui o diploma, né? Em breve, fico aqui em pé, né? Formato fálico, obviamente, porque pô, tudo que é de homem tem formato fálico, né? Homem adora coisa fálica, né? E eu vou concluir essa série, mas agora a gente está começando essa, certo? Meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico formado na UFC. Depois fiz uma laurea magistrale em engenharia automotiva aqui na Itália e agora estou no doutorado fazendo uma pesquisa aqui de desgaste de borracha, né? Também com esse carro aqui fica fácil, né? Quero ver o gameplay de Gran Turismo 4 aqui que o abestado tá jogando aqui. Bom, no último vídeo eu parei ali no finalzinho do ano eu acho que foi 2008, quando eu entrei na universidade, e que eu ia começar o curso técnico, né? Ao longo desse ano de 2008, enquanto eu estudava na Unifor, eu percebi algumas coisas assim que me fizeram abrir o olho para algumas coisas da minha vida. Como eu falei pra vocês, eu vim de uma escola cara, né? De escola de bacana, que era o fatídico Colégio Santa Cecília, né? Uma escola muito boa, né? Inclusive, embora, como toda instituição capitalista, tem lá suas limitações, né? E suas contradições. Então eu achava que eu era daquela galera que tava ali. Quando eu saí da universidade, quando eu saí da escola, eu só queria putaria. Queria festa e tal, tá com a galera, sair pra galera pros cantos, mas cadê o dinheiro? Não tem dinheiro. Cadê o dinheiro? Preciso de dinheiro. Quer rir? Tem que fazer rir, né? E essa vontade de estar com a galera, saindo e curtindo, contrastava com a outra vontade minha. Vontade de crescer profissionalmente, né? E eu comecei na Unifor, eu achava que eu ia rapidamente encontrar um trabalho, que eu ia estudar tudo sobre carro, e vi logo que não ia ser assim, né? Inclusive o tom da diretoria do curso é: não peguem nenhum estágio até o 4º semestre, né? Coisa que eu peidei, né? Caguei para esse discurso, né? Não é à toa que a minha graduação ela teve ali ela foi muito prejudicada por hoje olhando dessa forma, né? E aí beleza, fui pra Unifor, cursei um ano. Ao longo do ano eu fui vendo que eu de fato era um liso mesmo, que eu não tava no nível de muitos alunos lá que estudavam na Unifor, sabe? Eu não conseguia nem comprar minha coxinha, cara, nas banquinhas de lanche, sabe? Qual era o nome da banca de lanche da Unifor, bicho? Acho que era o Bigode, Bar do Bigode, né? Era muito interessante. Isso é uma coisa muito interessante no Brasil, né? E eu vou fazer um paralelo com o que eu vejo aqui na Itália. Você vai na universidade, aí no Brasil, não tem bebida alcoólica. Não tem. Mas do lado de fora tem um bar. E esse bar vive cheio de gente. Era inacreditável. Acho que era Bar do Bigode o nome. Esse bar, 9 horas da manhã já tinha gente lá. Essa galera não vai te dar que horas, né? E de noite era uma mini festa. E se fosse sexta-feira, meu amigo, era a prévia do cangalha, a prévia do forró no sítio de sexta, né? Era lá. Beleza. Eu era um liso, não tinha dinheiro pra comprar refrigerante, não tinha dinheiro pra comprar café, não tinha dinheiro pra porra nenhuma. Isso começou a me incomodar, mas eu não sabia o que fazer. Eu tinha que estudar e isso contrastava a minha vontade de estudar com a vontade de ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro não, de sair com os amigos, né? Não era uma vontade de ganhar dinheiro, né? E tinha uma terceira vontade. Eu queria trabalhar com carros, né? E aí, pô, vi que a Unifor não ia me dar isso. Aí eu fiz a prova pro Instituto Federal.
Eu lembro muito bem desse dia. Foram 2 fases. Eu passei na primeira fase, fui para a segunda, e essa segunda fase foi um dia muito característico, que foi no dia de uma das últimas, não, de uma corrida da Fórmula Truck no circuito do Eusébio, né? O fatídico circuito do Eusébio. E eu fiz a prova e fui pra corrida. Fui assistir a corrida. Interessante. Passei na prova. E aí eu acabei de dizer aqui, de um lado, que essa situação de não ter dinheiro nem pra comprar sua própria coxinha me chamava muita atenção. Pô, eu sou um liso, eu não sou da mesma classe. Isso me gerava um piripaque na cabeça, né? Porque na minha cabeça eu era um igual, que é uma coisa que a escola engana muito, que você vive com aquele uniforme e você pensa que você é igual ao seu colega de sala, né? Não é. Aí eu lembro que eu fui ver o resultado, ver que eu passei e tal. Cheguei lá, vi que eu passei, fiquei lá meio que olhando aquela classificação ali de 30 aprovados e eu, obviamente, lá embaixo, em 28º, 26º, um negócio assim, né? Como todo estudante medíocre que eu fui, né? Aí tinha um cara assim do meu lado, super feliz. Porra, aí eu, pô, cara, que bom. Aí ele puxou o assunto assim, pô, que bom que você passou. Ele, cara, é bem a 6ª vez que eu tento passar aqui, né? E aí naquele dia eu comecei a perceber que por mais que, se por um lado eu não pertencia à galera, né, que eu era um fudido, por outro lado eu gozava de um certo privilégio, né? Porque a prova do IFCE, convenhamos, qualquer doidinho de bairro passava naquela época, né? E aí finalmente eu comecei o IFCE no começo de outubro. Eu ainda cursava Unifor, então ainda fiz umas breves aulinhas em conjunto, assim, terminava a aula Unifor, corria pro IFCE. Mas foi muito rápido, foi coisa assim de 2, 3 semanas no máximo. Aí começou a aula no começaram as aulas no IFCE, e aquele negócio, eu preciso começar a trabalhar, eu quero começar a trabalhar logo, pra ganhar meu dinheiro e ir pra putaria, né, ir pra bagaceira, né? Eu acho que isso foi 2007 ou foi 2008, eu não tô me recordando desse ano. Não, acho que foi 2007. Foi 2007 que eu entrei na Unifor. Pô, nem lembro mais. Foi 2007. 2005 foi segundo ano, 2006 terceiro, 2007 entrei na Unifor, fui até o final do ano, comecei no final do ano no IFCE, no outro ano eu tava trabalhando. E aí comecei no IFCE, eu lembro que eu estudava inglês instrumental, tinha uma cadeira ali de materiais perdida. Hoje eu olho para aquela cadeira, cara, o que aquela cadeira tava fazendo ali? E era uma cadeira muito boa, era um professor muito bom, um professor chamado André, né? Dava uma excelente aula de materiais, muito boa mesmo, né? Mas essa cadeira, por curso de mecânica automotiva, tava meio perdida ali. Então, inglês instrumental, tinha essa cadeira de materiais, tinha uma cadeira de instrumentação, que era com um professor muito peculiar, que era o Hilke, né? E tinha uma cadeira de eletricidade básica, dada pelo Crazy Frog, né? Professor Walter, né? Cara, vou te falar, o IFCE naquela época era uma mãe, bicho. Eu fiquei apaixonado pelaquela instituição. Porque eu cheguei lá, eu tinha direito a médico, tinha direito a... a gente podia até fazer atendimento médico, podia fazer aula de esporte, podia fazer academia, sabe? E dependendo, no horário que você chegava, tinha um lanche do final de tarde. Não, tinha o lanche da tarde, tinha a janta, né? Tinha um almoço. Como eu não ia de manhã, porque geralmente eu tava trabalhando, né? Eu não pegava muito isso. E uma das maiores coisas, assim, que eu fico um pouco triste é que eu não aproveitei muito aquela instituição. Também não dava, porque eu estava trabalhando, mas o IFCE é uma instituição muito rica, né? Tanto que quando eu me formei lá, eu não tinha nem... nada consta na biblioteca, porque nem cadastro na biblioteca eu fiz, porque eu estava sempre trabalhando, né? Então, até o cara se ligar que eu realmente nunca tinha pisado na biblioteca para emitir meu diploma, pô, ele demorou um pouco a acreditar, né?
E eu me apaixonei pelo IFCE, cara. Que instituição maravilhosa, sério. Aquilo ali é arte, bicho. Aquilo ali era muito bom, sabe? As aulas eram boas, os professores eram bons, até mesmo na esculhambação deles também, né? E eu lembro que no primeiro ano isso contrastava muito com os sentimentos que eu tinha na Unifor. Na Unifor eu me achava um fudido, e de fato eu era, e ainda sou um fudido, né? Mas no IFCE eu via que a instituição tentava ali, ao seu modo e com todas as dificuldades financeiras, cuidar do aluno, né? Eu achava isso fantástico. Então eu gostei muito de começar aquele ano ali no IFCE, mas eu tava louco pra trabalhar. Sabe? Louco. E comecei a mandar currículo adoidado. E naquela época não se mandava o currículo por e-mail. Você ia no local deixar o seu currículo, né? Você ia no local deixar o seu currículo. Você não ficava mandando nada por e-mail, né? Então eu rodava as concessionárias de Fortaleza deixando meu currículo, que era uma folha em branco com o meu nome nela, né? Tinha a minha foto. Na época eu colocava foto, até um colega meu do IFCE dizer que a minha foto parecia um presidiário. Aí eu tirei a minha foto, né? Para o pessoal não confundir com a ficha do Instituto Paulo Oliveira, né? E fui deixando currículo. E nada de emprego. Até que um dia, esse mesmo colega que disse que eu parecia um presidiário, né? Que estava estagiando no... Cara, eu não posso dizer o nome dessa empresa aqui, que senão eu posso ser processado. Mas ele estava estagiando numa empresa conhecida, num grupo de concessionários conhecido de Fortaleza, né? Não muito bem conhecido, mas conhecido. E aí ele falou: Anderson, vai abrir uma vaga de estágio lá, porque eu tô indo para uma outra concessionária, uma concessionária do grupo, né? E isso foi ali fim de 2007, viu, gente? Fim de 2007. Ou seja, eu comecei em outubro, tava ali em meados de novembro, né? E ele me disse isso. Cara, me diz assim, o que eu tenho que fazer? Ele: não, tu me dá o teu currículo que eu levo lá amanhã. Aí levou o currículo, passou um tempo, um belo dia, esse meu amigo, né? Que faz tempo que eu não falo com ele, porque, enfim, cada um vai pro seu lado, né? Ele disse assim: Anderson, eles vão querer ficar contigo, tu vai ter que ir lá comigo dia tal. E sabe quando foi esse dia, gente? Sabe quando foi esse dia? Dia 24 de dezembro de 2007. Foi basicamente o meu primeiro dia de trabalho. Foi estágio? Foi estágio. Mas foi trabalho também, né? Estágio é trabalho, né? Pra você otário que gosta de trabalhar de graça, é porque você é um otário, né? Trabalhar de graça é cor de otário, cor de gado, né? Quem trabalha de graça, não, vou fazer estágio ali pra pegar a experiência. É otário, primeiro que é um otário. Segundo, tem dinheiro, né? Quem não tem grana jamais faz uma imbecilidade dessa, né? E de fato, né? Foi o meu primeiro dia de estágio. Qual era a função? Era pra ser mecânico? Claro que não. Não era. Mas eu tava entrando e muitos desses estagiários, eles acabavam sendo absorvidos pelas concessionárias para entrar numa vaga de auxiliar e tudo. E eu entrei para uma vaga de estágio em auditoria de peças. E foi ali que eu conheci a pior função que eu já performei na minha vida: inventário. Inventário de estoque de peça de concessionária de carro. É uma merda. Mas era o meu trabalho, né? E no dia 24 de dezembro eu comecei a fazer esse trabalho. O princípio do trabalho era fazer inventário, né? Verificar as documentações de compra de carro, porque era um setor de auditoria dentro da hold, né? Que verificava os inventários de todas as concessionárias e também verificava as compras. Então eu trabalhava numa equipe que tinha o meu supervisor, tinha uma moça que fazia ligação para os clientes,
para verificar se o atendimento foi bom, se o cliente está satisfeito com o carro. E eu lembro muito, ela repetia tanto a mesma frase todo dia, que eu não consigo não lembrar do que ela falava, que ela dizia assim: o vendedor foi atencioso e cortês com o senhor, né, ou com a senhora. Ela sempre dizia isso, porque era o scriptzinho que ela tinha, né? Então ela fazia essa auditoria não só com os clientes, mas também na forma que o carro foi vendido, para ver se não tinha alguma... não tinha nenhuma... então, né? Pilantragem, roubo, né? E foi muito eu vi muitas coisas interessantes, mas de longe a coisa mais interessante que eu vi foi no lançamento do New Civic, né? Lançamento do New Civic, teve um cara que se matou para comprar esse New Civic. Ele pagou o ágio e financiou o carro inteiro, só para ter o primeiro New Civic de Fortaleza, né? Eu podia até terminar o vídeo com esse comentário, né? Pra gente ver o quão baixo é um ser humano de se matar por um Honda Civic, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Enfim. E aí, onde que eu entrava nessas funções? Eu fazia contagem de peças nos estoques das concessionárias. Como essa road fica muito perto das concessionárias, eu ia a pé para as concessionárias e ia lá contar a peça. Bora, acabou a brincadeira. Chegou o inspetor Anderson e o trapalhão. Aí a gente sentava, ia lá, a gente imprimia uma lista de peças, né? Uma lista. O programa, ele sorteava as peças de cada inventário. A gente ia lá, contava para ver se estava tudo certo. Se não tivesse nada, não tivesse certo, porrada em quem? Na gente, obviamente, né? Aí eles iam atrás para ver o que estava acontecendo. E geralmente algumas peças não batia. Óleo dava muita treta, porque algumas concessionárias adotavam não vender o óleo em garrafa, principalmente para oficina, mas o óleo em galão, né? Então eles iam lá com uma bomba e enchia. Isso dava muita confusão, porque derramava, sempre perdia-se um pouco. Tanto que a área em que ficavam os galões de óleo sempre estava um pouco suja. Enfim, uma merda em suma. Mas também não era tanto. Mas dava ali umas divergências ali de 10 litros e ia embora, né? E foi ali, esse trabalho, eu particularmente, eu não gostava de fazê-lo, mas eu acho até hoje que eu nunca trabalhei tão bem como eu trabalhei nessa minha primeira função. Veja, eu tô na minha melhor forma hoje. Ainda que eu tenha sido atropelado por um caminhão chamado mestrado, que vez ou outra dá ré, ou então volta aqui e me atropela de novo, né? E eu tô aqui no doutorado, numa situação muito favorável. Eu estou longe da performance que eu fiz lá nesse trabalho como auditor de peças, estagiário de inventário de peças, né? Não apenas de performance física, mas assim de criatividade, de visão, sabe? De disposição, o que nesse caso é meio óbvio, né? Pô, já sou um ancião de 36 anos, né? Mas tu vai ficar só na faca aí, porra? Termina logo esse jogo, meu irmão. Esse negócio de ficar zerando Resident Evil só na faca é uma merda, porra, né? Aí, então, eu não consigo mais performar como eu performava ali. Eu tinha ideias, eu tinha propunha como o setor ser mais eficiente, eu fazia auto-inventários, né? Eu dava ideias e tudo, fazia proposta de inventário, tentava fazer o máximo de inventário por dia. Aí meus colegas de estágio diziam assim: "Ih, macho, não termina agora não, porque se tu não terminar agora, eles vão passar outro inventário pra gente fazer." E eles estavam certos, né? Enfim, eu fui bem nessa função e eu tava muito louco pra entrar pra trabalhar na oficina, só esperando uma vaga. E aí eu fiz uma besteira, gente. Eu fiz uma besteira. Eu toquei fogo em algum carro? Não.
Eu roubei alguma peça? Não. Eu bebi algum óleo? Também não. Um dia surgiu uma vaga numa das concessionárias desse grupo, que era uma concessionária de uma marca francesa de carros, né? Para trabalhar no estoque de peças lá. E essa vaga surgiu, eles queriam um estagiário, né? E eu no ímpeto lá de querer crescer e tal, mas querer trabalhar na oficina, eu disse sim. Eu disse sim. Até hoje eu fico puto com essa merda. Eu disse sim. Como é que eu disse sim pra isso? Pra trabalhar dentro do estoque. Eu não queria trabalhar com a oficina, mexendo com o carro. Como é que eu ia pra dentro do estoque? Eu disse sim pra isso. Até hoje eu me pergunto por que eu tomei essa ideia imbecil. Resultado disso foi... E eu vou contar como é que foi essa função no próximo vídeo. Mas eu acabei de falar pra vocês não trabalhar de graça. Mas eu também já fiz as minhas peripécias. Mas não era de graça também não. Trabalhar de graça é coisa de otário, né? O meu contrato era de 6 horas, de estágio eu trabalhava 8. E ainda ia no sábado. Olha, otário. Também fui otário, mas não de graça. De graça não. De graça é coisa de gado, é coisa de otário, né? Mas fiz isso, me arrependo, porque eu não aprendi nada ali demais, né? Eu acho que essa função de inspetor de peça me fez conhecer as peças de um carro, porque eu via todo tipo de peça, de funilaria, a motor, sabe, suspensão, caixa de direção, eu via tudo. Enquanto isso as aulas do IFCE iam rolando, e aquela pressa de começar a mexer, e o IFCE ainda naquela de teoria, e eu ficando muito doido, no ímpeto de um jovem imbecil, né, que age contra si próprio, eu disse sim, né, e fui para essa função. E eu vou falar dela no próximo vídeo, né, porque se eu vejo a oportunidade de me prejudicar, eu agarro com muita força.